Ok, ok. Bom, estamos aqui no nosso Encontrão Babel. Como vocês devem saber, uma vez por mês, sempre no último sábado de cada mês, a gente faz esse encontro para tratarmos de idiomas e conversarmos no idioma. A gente vai conversar aqui no idioma também um pouquinho. E geralmente costuma ser separado em salas diferentes do Zoom, uma sala só para inglês, outra sala só para espanhol, e assim por diante. E nessas salas a gente faz um momento de ouvir um louvor no idioma, ler um versículo, uma passagem bíblica no idioma e ver algumas aplicações, às vezes alguns jogos online, e batermos papo, nos conhecermos no idioma e refletimos algumas questões, alguns pontos aí próprios sobre o aprendizado no idioma. Mas às vezes a gente faz esses encontros com todos juntos para tratarmos alguma coisa específica, e uma coisa que a gente nunca fez é explicar melhor quem somos nós da AME Idiomas, como quando surgiu e como é que tem sido todo esse sistema, e professores, quantos idiomas, missionários que têm sido ajudados. Então, vai ser legal aí a gente poder compartilhar melhor para você sobre tudo isso, e fiquem à vontade para comentarem, testemunharem, vocês que são alunos nossos e já entendem melhor aí todo o sistema e tudo mais, compartilharem aí, seja sobre o seu aprendizado, sobre o seu professor, ou a questão de você reconhecer que está aí ajudando missionários, entre outros testemunhos você pode estar dando. Pensa aí, aproveita para a gente deixar registrado aqui, porque com isso outros irmãos em Cristo que talvez não conhecem a gente, podem acabar, reconhecendo, né, esse projeto, conhecendo, e assim a gente vai crescendo, ajudando um ao outro. Vamos lá então. Bom, melhor do que eu falar, eu queria primeiro dar a palavra para o Tiago Kripa, para ele compartilhar um pouco dele, falar um pouco do envolvimento dele com a AME. Tiago, cadê você? Opa, bom dia pessoal, boa tarde para quem está aqui pelos lados da Europa também. Boa noite, se tiver alguém pelo lado da Ásia. Então, meu nome é Tiago, eu junto com a minha esposa Marília, nós somos missionários aqui na Espanha. Nós estamos em Madrid há quase 2 anos. Somos originários de Santo André, São Paulo. E eu sou professor de inglês aqui na AME, apesar de estar morando na Espanha. Não é tão esquisito quanto parece, não. Por quê, né? Porque o inglês ele é uma ferramenta muito interessante. Aqui é uma forma muito legal que a gente tem de conhecer pessoas. A gente usa muito o inglês para conseguir fazer grupos de conversação. A gente tem uma associação aqui, que uma das ferramentas é usar justamente o inglês para fazer amizade com as pessoas, também para apoiar a comunidade, né, no desenvolvimento delas. Então, por isso que eu uso muito o inglês, e junto com a AMI também é uma das coisas que a gente faz. Eu tenho uma turma de particular, quer dizer, eu tenho um aluno particular e tenho uma turma de A2 nesse momento, e a minha esposa também tem um grupo, um casal, né, que tem aulas particulares pela AMI. Tanto você quanto sua esposa dão aula de inglês atualmente na AME, então Uhum. vocês são uns dos professores de inglês, são vários professores de inglês que a gente tem, e você dá aula desse A2 que já está chegando no B1, já está chegando no nível, ultrapassando aí o nível intermediário, pro nível intermediário, 2 aulas por semana, de terça e quinta, né? É isso aí. E é noitinho para você, hein? Porque é às 19 horas de Brasília, para Pois é. você é tarde da noite. Eu comecei a gostar menos do horário de verão, nesse momento, porque quando chega o horário de verão, vira meia-noite para mim. A diferença fica de 5 horas, mas aí quando sai do horário de verão, volta para as 11, que é um horário normal. 11 horas na Espanha tá cedo ainda. 11 da noite é cedo Ai, na na Espanha. Espanha, é verdade.
as coisas começam mais tarde, assim, né? Na Espanha, tudo Jantar às 10 da noite é normal aqui. é normal. Pois é, que legal. É, bom, falando em inglês, tem alguém aqui que está aprendendo o inglês com a gente? Eu moro na Flórida, né? Então eu falo o inglês, mas eu estou aprendendo o italiano. Ah, entendi. E quanto tempo faz que você Mas mora aí? há 30 anos, 31, Ai, que legal, bastante tempo. É. que Mas legal. eu tenho, assim, tentado aprender o italiano, né? Porque eu gosto muito, é parte do meu nome, da família do meu marido, então eu sempre quis aprender para, quem sabe, ver o que que Deus orienta, né? Uhum. Nesse sentido, de ir para a Itália um dia. Legal, legal. Uhum. Eu É, também sou. Junaide? Eu comecei agora, faz pouco tempo, fazer inglês, e tem o meu menino que também está fazendo. Ah, Eu estou tá. na questão dos horários, porque para mim seria melhor de manhã, né? E eu até mandei mensagem para ver de organizar um horário de manhã, né? Que à tarde não tá bem difícil para mim. Uhum, entendi. Então, e eu sou professora dou aula de produção de texto e também dou inglês para crianças, né? E daí, vendo tudo isso, eu queria entender o que que vocês, né, como é que, tipo, porque eu tenho uma amiga Ana Cássia que ela falou, porque eu disse que o meu inglês já está há muito tempo e por isso eu gostaria de aperfeiçoar mais, que faz muito tempo, né, que eu estudei. E daí ela me indicou para mim fazer, né, com vocês. Mas eu estava vendo, então vocês têm uma para passar, né, mensagens e tal. E eu conheço a palavra já faz tempo e as minhas aulas eu inicio contando histórias bíblicas. Eu achei um site já fazem muitos anos. Eu antigamente contava a Bíblia mesmo, né? Eu pegava Bíblias infantil e contava historinhas, né, para eles. E mudava sempre uma outra palavra em inglês. E agora já fazem acho que uns 3 anos que eu achei num site, né, como tem as escolas têm o Data Show, né, eu projeto as imagens no Data Show e vou contando histórias da Bíblia, né, e eu mudo uma palavra ou outra, eu conto a história em português, e eu mudo uma palavrinha, né, cada imagem que vai trocando tem tipo 5 ou 4 palavras, né, que eu coloco em inglês, que eu Legal. faço assim para os alunos e vou ensinando para eles a palavra, né, porque as crianças elas não sabem nada das histórias da Bíblia. Olha só. Eu trabalho numa escola municipal, né? Eu tenho 30 horas e eu tenho uma escola particular também. Uhum, legal. Deus abençoe você nesse Amém. trabalho e ministério. E daí também eu tenho bastante amizades aqui, né? E daí, geralmente eu faço estudos com amigos e assim. Uhum. Amém. Bom, deixa eu explicar um pouco sobre a minha pessoa, e aí eu já entro na questão da história da AME Idiomas. A AME é uma coisa, a AME Idiomas é outra coisa. É, ahn, eu, eu com 24 anos, me mudei para a Europa, para a Itália, e entre 24 e 29 anos foi onde eu aprendi esses 5 idiomas. O inglês, o italiano, depois o inglês, depois o espanhol, depois o francês. O italiano na Itália, sempre estudando até o último nível, C2. Eu tenho certificado da Universidade de Siena, do último nível de italiano. E depois eu fui para estudar teologia na Hungria, que é onde se fala húngaro, mas eu fui numa escola americana e lá aprimorei melhor o meu inglês, fazia aula de inglês dentro do instituto também. Recomendo estudarem a Bíblia lá na Hungria. Levem seus filhos, vão vocês, aproveitem um aninho lá, é maravilhoso. E nesse período no Instituto Bíblico Palavra da Vida, Word of Life, eu fiz no verão
junho, julho e agosto de 2013, fui para Espanha, Huelva, Andaluzia, sul da Espanha, e lá eu fiquei 3 meses servindo numa igreja batista de Huelva, e aproveitei para fazer um curso intensivo de inglês, umas 3, 4 horas por dia, e aí avancei bastante. Desculpa, no inglês não, no espanhol. Aí aprendi o espanhol lá. E depois, em 2014, eu fiz a mesma coisa na França, no sul da França, em Montpellier, 3 meses, servindo na igreja batista de Lunel, que fica ao lado de Montpellier, e fiz o curso intensivo de francês lá. E é muito legal aprender, né, diferentes idiomas, principalmente o inglês, né, Tiago, como você mencionou anteriormente, que ajuda bastante para ir para várias partes do mundo, conversar com pessoas internacionais. E, e aí eu comecei a dar aula de italiano dentro do Instituto Bíblico Palavra da Vida para os meus amigos, para outras pessoas online. E aí me casei com a Vanessa Cruz, e ela é americana. Eu conheci ela no Instituto Bíblico Palavra da Vida, e aí vim para os Estados Unidos para fazer um processo da cidadania e passar um tempo nos Estados Unidos e voltar para a Itália. E aí eu comecei a dar aula de italiano e ela estava dando aula de inglês. E aí ela teve que parar por causa dos estudos, e aí eu pensei, puxa, acho que eu vou ver algum outro professor de inglês para dar continuidade na turma. E foi nesse processo, também junto com o canal YouTube que a gente já tinha na época, ah, que a gente refletia bastante sobre as necessidades financeiras para os missionários que estavam no campo, aí que a gente pensou, puxa, a gente poderia ver para mais missionários darem aula, e esse valor tanto ajuda o missionário quanto pode ajudar outros missionários. E aí que começou, acho que foi em 2017, 2018, a gente começou pouco a pouco a aumentar aí o número de professores, de idiomas, de turmas, de alunos. O sistema é assim, nós temos turmas, nós temos 3 modalidades, né? Aula particular, aula em turma e curso intensivo. E nas aulas em turma, por exemplo, quando a gente tem 5 alunos, que a gente começa tendo um número suficiente de alunos, que é pelo menos 5. Com 5 alunos, uns 3 alunos, esse valor, essa mensalidade que a gente recebe, que é um valor baixo comparado com o mercado de idioma, com aulas ao vivo no Brasil, esse valor é passado, claro, para o professor devidamente, e o que sobra desses outros 2 alunos ou mais, se tem mais alunos na turma, é revertido para outros missionários em necessidade da Europa. Então, hoje, nós damos aula de 22 idiomas, nem vou falar aqui quais são os 22 idiomas, depois eu vou passar uma foto para vocês no grupinho. Se você não está no nosso grupinho do WhatsApp, depois a gente conversa, mas acho que todos vocês estão. E aí vocês vão saber quais são os 22 idiomas. E a maioria dos professores são missionários, e nós temos cerca de 300 alunos, e ajudamos entre cerca de 25 a 30 missionários. São beneficiados financeiramente a partir de todo esse sistema, dessa escola. Tanto é que o nome, como eu posso dizer, a declaração de propósito, a frase, né, da nossa escola é aprenda ajudando missionários, né? Aprender o idioma bem, ao vivo com o professor e tal, ajudando os missionários. O slogan, obrigado, Thiago, aprenda ajudando missionários. E é 100% isso. Todo o valor vai para missionários. E é legal, as características da nossa escola comparado com qualquer uma, nós temos características bem claras. Somos todos crentes, acho que 99% dos alunos são evangélicos, então isso gera toda uma interação melhor, uma harmonia melhor entre as turmas.
Também a segunda característica é de que todos os professores, próprio pelo fato de que a maioria ter sido ou é missionário, todos os professores têm experiência intercultural, né? Foi para o país, ou está em algum país internacional, então tem mais conhecimento cultural, diferenças culturais e tal. Diferente da maioria das escolas ah, de idiomas brasileiras, no qual a maioria dos professores nunca saíram do Brasil, né? Dá aula de inglês, mas nunca saiu do Brasil, dá aula de espanhol, mas nunca foi para um país hispano. Então, com os nossos professores, é bem mais forte essa característica. Que mais? Vira e mexe tem essas conversas, questões cristãs, ensinamentos, leitura de versículos, questões mais cristãs nas aulas. Não que nós ensinamos o idioma apenas com a Bíblia, ou com a Bíblia. Não, essa não é a nossa metodologia, e não vai ser. Nós ensinamos o idioma, você tá para aprender o idioma no ambiente cristão. Já referente a aulas particulares, eu vou falar sobre metodologia, né? Já referente a aulas particulares, aí sim, por ser aula particular, você que escolhe com o professor, vocês acabam decidindo qual é a metodologia que você precisa mais. Tem gente, eu quero focar com conversação, ou eu quero aprender lendo a Bíblia, eu quero aprender a partir da Bíblia, eu quero aprender só com a gramática. Eu, por exemplo, teve um período que estava indo para a França, para um casamento de um amigo missionário, e aí eu falei para a professora, eu quero fazer aula particular com você, mas eu só quero conversar, porque eu não vou escrever nada lá, eu preciso de mais vocabulário. E aí eu tive umas aulas focadas só com conversação, vocabulário, principalmente. E, então, isso com aula particular fica bem mais fácil. Você gerenciar aí a metodologia, a sua exigência, o que você precisa mais. Já com aulas em turma, a metodologia é mais ou menos o seguinte: na maioria das aulas, você vai ter um período de curiosidade no idioma, na questão cultural, curiosidade de uma dica especial de frase idiomática, alguma palavra, então alguma curiosidade, um quebra-gelo, digamos. A outra parte é a revisão, que sempre temos, rever os pontos principais que foram vistos, gramaticais que foram vistos nas últimas semanas. Tem o ponto principal da aula, que é o tema propriamente dito da aula, algo novo que a turma ainda não sabe. E por fim, aí varia, pode ser várias questões, aí depende de cada aula. Pode terminar com conversação, caso não teve muito durante a aula, ou leitura, ou vocabulário, ou describe picture, descrição de uma imagem. Então, né, no final aí tem sempre essa parte que varia de acordo com as últimas aulas. E o legal é que fica dinâmico. O que a gente sempre aprende em conversa entre nós, professores da AME Idiomas, é que a gente não começar a aula num tópico e terminar com esse tópico, fica pesante. Não começar na apostila, terminar na apostila, fica pesante. E sim, a gente costuma ter essas 4 partes: a curiosidade, revisão, a gramática em si, né? E a última que aí varia, né? Conversação, leitura, ou descrição de uma imagem, ou vocabulário. Então fica bem mais dinâmico, né? Umas 4 partes aí na aula. Até algum comentário, algum testemunho, alguma pergunta, pessoal? Eu não quero fazer um monólogo, não. Glauber, eu tenho uma pergunta. Você falou que você se formou, chegou ao nível maior C2. Você pode explicar um pouquinho os níveis e da Legal. onde você... porque parece que você fez numa escola, né? E está sendo aplicado aqui. Tá. Ah, Na obrigada. Europa, os idiomas são 6 níveis, praticamente. O nível básico, que é o A1 e o A2. O nível intermediário, que é o B1
e B2, e o nível avançado, que é o C1 e C2. Na maioria das universidades, se você quer estudar na Europa, você tem que saber, você tem que ter o C1. Em algumas até o B2 você entra, mas na maioria você tem que ter o nível C1. Ah, então o A1 é mais os primeiros diálogos e primeiros vocabulários. O A2 você já sabe um pouco mais dos verbos e consegue se dialogar mais. Já o B1, B2, que é o intermediário, você já tem mais noção dos verbos, mais vocabulário, tem mais fluência no idioma. E o C1 e C2, que é mais avançado, aí com certeza você já tem ciência de todos os tipos de verbos, sabe escrever bem isso aí, né? Ah, respondi tua pergunta? Aonde eu que eu estudei, você perguntou? Não, não, porque você falou que chegou no C2. Eu falei, ó, a É, gente está fazendo a mesma metodologia, né? aham. No C2, eu me lembro que teve aula que o professor, ele vinha com a bússola do remédio pra gente ler. E a gente tinha que ler a bússola do remédio. É assim, tipo, ouvir áudio de rádio de um especialista falando sobre o assunto. Então, é uma pessoa falando, uma pessoa nativa falando rápido sobre um tema que não é palavras normais, é um pouco mais complexo. Esse Entendi. é o que a gente acaba estudando mais no C2. Além Certo. de sempre ver bem os verbos, né? Você tem que gostar, você tem que se apaixonar por saber, por querer entender bem os verbos e tal. Mas é muito legal. No final das contas, sobre italiano, vou falar. No final das contas, a gente fala bem o italiano, mas todo italiano sabe que você não nasceu na Itália. Porque na Itália, se você quer falar italiano, você não fala o italiano italiano. O italiano é recente, tem 150 anos apenas que foi unificado. Todo mundo fala o dialeto. Então, por mais que eu saiba falar bem a conjugações verbais e tal, nem o italiano que eu estou conversando fala bem essas conjugações, porque ele fala só o dialeto mesmo. Então, eles Certo, percebem bem que eu não nasci na Itália. certo. Se há professores de inglês nativos. Boa pergunta, Dilma. Legal. Sim, temos professores de inglês nativos, mas eu queria falar um pouco sobre isso. Não é só porque a pessoa é nativa que a pessoa é o melhor professor, eu quero esse. Com certeza não. Imagina português. Todos nós somos brasileiros, mas não é só porque você é brasileiro que você vai saber dar uma ótima aula de português para um hispano, para um americano. Então, não é só o fato de ser nativo que a pessoa é uma boa professora. Ou desqualificar os outros, acho que esse é o ponto principal, né? Desqualificar os outros que não são nativos. E a outra questão de ter professor nativo é que se você quer um professor americano que mora nos Estados Unidos, então com certeza não vai ser nessa escola, porque o valor hora dessa aula não compara nem 5 vezes a mais do que o valor de hoje, não daria para pagar, porque a realidade do custo de vida e tudo mais que esse americano almeja não é o do nível brasileiro. Então, mas sim, nós temos alguns professores nativos. O nosso professor que faz o estudo bíblico, eu não falei sobre isso, o English Bible Study, é o Elton Sá. Ele cresceu na Califórnia, se eu não me engano, e ele é pastor no Rio de Janeiro hoje. E ele é ele que lidera o nosso English Bible Study. Deixa eu falar sobre os estudos bíblicos. A gente tem estudo bíblico de inglês, espanhol e italiano atualmente. Queremos abrir logo o francês, mas precisamos de aluno suficiente para isso. Ah, e aí, uma vez por semana, todos vocês, alunos da AME Idiomas, não importa qual idioma você está estudando, você tem esse opcional. É um benefício de todos os alunos da AME Idiomas, no qual você tem acesso para poder participar do English Bible Study ou do Studio Bíblico in Italiano,
ou do Estudio Bíblico em Espanhol com um nativo, acho que é chileno, o Rubem, nosso professor de espanhol, Rubem, que é o casado com a Lídia Rodrigues, que também é nossa professora de espanhol. Ele é nativo, é um hispano nativo, esqueci de que país ele é agora, eu acho que ele é chileno. E então, pois bem, esse Elton Sá é um professor nativo, e nós temos outra professora nativa também, que é a Beatriz Rocha, Bia Rocha. Ela, pouco tempo atrás, tinha várias turmas com a gente, agora ela só tem algumas, questões de trabalho lá dela, e ela é nativa também. E de espanhol temos professores nativos, de italiano a maioria dos professores são nativos. A Aurora, o Bruno Chiosi, Fabrizio Nicodemo. Então são uns 3 professores nativos de italiano que nós temos. Mais alguma questão, comentário, testemunho? Glauber, na França existem também dialetos, como acontece na Itália e na Espanha? Boa pergunta. Hum, com certeza na Itália tem dialeto mesmo. Na França pode ser uma forma diferente de falar. O francês de Paris é um pouco diferente do francês do Sul, mas não seja ser um dialeto. É mais unificado, eu diria. Não Seria um sou sotaque. especialista no francês, não sou professor de francês, não servi na França, eu não sei te dizer ao certo, mas com certeza, comparado com a Itália, é 880, não há tanta essa... Se você aprendeu o francês numa escola normal, vai todo mundo te entender, e diferente da Itália, que vão pensar, puxa, mas esse francês aí é muito certinho. Não, você falando francês, esse italiano é muito certinho, aí já sabe que você é estrangeiro porque você fala certinho o italiano. Agora na França, não. Eles talvez aí vão achar que você é francês mesmo, se você fala bem o francês. Perfeito. Eu posso só dar uma palavrinha rapidinho? Diga. Acho que o professor aí perguntou a questão se na França tem o dialeto, né? Dialeto. Bom, assim, lá na França eu não sei, ainda não cheguei lá. Hoje eu estou no Rio de Janeiro, mas eu trabalhei quase 20 anos na fronteira com a Guiana Francesa, logo aqui pertinho, né, do Brasil aqui. Okay. Então, ali o dialeto do francês é o creole, tem o patois. Então, eu trabalhei com os povos indígenas ali na fronteira, do lado do Brasil e do lado da Guiana Francesa. Então, o dialeto do francês é o creole, que eles falam, o creole, e o patois. Então, eu aprendi muito o creole. Hoje eu estou estudando francês, né, com vocês, e essa é a minha luta, porque o creole ele é bem próximo do francês, né? Então, eu estou tentando aprender o francês, mas o creole ele quase sai toda hora, né? Querendo aprender o francês, que é o dialeto dos povos indígenas, os descendentes dos escravos que ficaram lá na região. Então, lá onde eu trabalhei, né, na aldeia Tucunanã, na região do Oiapoque, não sei se vocês conhecem a cidade, né? É onde começa o Brasil. Eles falam onde começa o Brasil, é mais onde termina o Brasil, né? Que é norte do Brasil, parece que nem faz parte do Brasil. E é uma fronteira tão importante para o Brasil, mas que é uma fronteira esquecida, que é logo com a Guiana Francesa, que faz parte da Europa, é ultramarino, né? Território francês. Legal. E você você, Sidney, estuda francês com a gente com qual professora? Agora fugiu o nome dela agora. Acho que era a Raquel. É Rachel. Na verdade, as 2 professoras de francês que dão aula em turma se chamam Raquel. É a Raquel Amorim ou é a Raquel Queiroz? Eu sei que ela é uma branquinha, baixinha, ela é casada, eu só não sei o sobrenome dela. Tá, ok. É a Raquel Queiroz, então. Tá bom. Ô, Glauber, vocês têm turmas de diferentes níveis? Tá, exemplo, boa pergunta. Eu preciso estudar francês, né? Quer dizer, já estudei um pouco, preciso continuar, por causa do trabalho. E eu seria um nível talvez A2 ou B1. Tá. E minha esposa precisa aprender inglês, ela está do meu lado aqui, Adriana. Prazer, tudo bem? Paz, Adriane.
Acho que a gente já se viu na igreja, né, Glauber? Mas eu não lembro de você. Você era muito pequenininho. Eu era muito Isso pequeno. significa que somos muito velhos. Há muito tempo atrás, numa galáxia muito Mas amo distante. demais sua família, seu pai, adoro seu pai. Amém. Legal. Sim, com certeza. A gente tem diversos níveis, todos esses níveis, de todos os idiomas, dos principais idiomas, né? Eu acho que tem alguém com um microfone, Leonor Toledo, pode colocar no mute, por gentileza, o seu microfone. A gente tem níveis né, do A1, A2, B1, B2, do francês, sim, Anderson, mas principalmente do inglês, por exemplo, manhã, tarde e noite a gente tem turmas, e de italiano também. Então, nesses idiomas que são mais que as pessoas mais querem fazer, a gente tem mais níveis, mais opções. E também, eu não falei para vocês, inglês para crianças, né? A gente tem várias turmas de inglês para crianças, divididas por idade, turma de tipo 5 e 6 anos, 7 e 8 anos, 9 a 12 anos e teens, adolescentes. Então, é dividido por idade. E, gente, é muito legal ver essas crianças de 9, 10 anos no inglês já intermediário. Começaram com a gente no básico e agora estão no intermediário. Eles avançam mais rápido. E ver eles conversando. A minha sobrinha, ela faz o inglês, começou há um ano atrás, um ano e meio atrás, não me lembro. E já está no intermediário. Essa semana, semana passada, conversei em inglês pela primeira vez com ela. Não sabia que ela estava num nível assim tão mais avançado. Então, temos aí inglês para crianças e vamos começar uma turma de inglês de italiano para crianças a partir do próximo semestre, lá para setembro, agosto, setembro, vamos começar. Marraísa Marque, seu microfone está no mute, Maraísa. Pardon. Eu tenho uma dúvida. Eu fiz francês durante 3 anos e meio e eu continuo fazendo francês. E durante as minhas aulas de francês, a professora sempre falava comigo que assim, que na França, os franceses, quando ele vê algum estrangeiro tentando falar o francês, eles são mais receptivos. Ao contrário de quando tenta falar inglês, eles se fecham um pouco mais. E essa não é a primeira vez que eu ouço isso. Aí eu queria saber se nos outros países também é assim, se o estrangeiro, quando ele vê o nativo, quando ele vê o estrangeiro tentando falar a língua, se eles são mais abertos, se eles são mais receptivos, quando não, quando a pessoa tenta falar só o inglês, assim. Eu vejo que o professor Tiago, né? Ele é professor de inglês, e aí eu queria saber se nos outros países também tem essa impressão, se eles são mais abertos assim quando a gente começa a falar a língua deles. Pode falar, Thiago. Eu acho que sim. Assim, é engraçado que eu estou na Espanha agora, mas, por exemplo, quando a gente foi para a França, a turismo, né, foram poucos dias, mas eu sou aquele tipo de pessoa que acho que eu vou na contramão de todo mundo, né? Todo mundo fala assim, o francês ele é tão grosso, arrogante, não sei o quê. E eu falo assim, gente, os parisienses que a gente encontrou eram tão amáveis assim com a gente, e a gente justamente por isso, porque você chega, né, e troca 2 ou 3 palavras, pelo menos no idioma local, você desmonta a pessoa ela naturalmente fica sendo um pouco mais aberta para você. A mesma coisa aqui, né? A gente trabalha com muitos americanos dentro do nosso projeto aqui na Espanha. E o espanhol, ele, se você chega e tenta falar alguma coisa em espanhol com ele, você também começa a mostrar que você está interessado no país, na cultura, na própria pessoa. Então, acho que isso abre muitas portas. É igual, bom, a gente brasileiro, né? A gente se esforça horrores para aprender inglês, aí vem um americano no Brasil e fala bom dia, e a gente acha isso o máximo, bate palma. Então, assim, eu acho que você falar a língua do coração, né, isso a gente fala muito contexto transcultural. Claro, você chegando falando inglês, todo mundo vai te entender, ou muita gente vai te entender no mundo inteiro. Mas você falar a língua do coração daquela pessoa, você
está atingindo ela de uma maneira diferente. E a recepção vai ser diferente, o tratamento vai ser diferente. Então, sim, saber o idioma local ajuda muito a se comunicar com as pessoas, mas principalmente com os jovens, eles estão muito abertos a experimentar. Tentar falar inglês, tentar falar outro idioma, o jovem é muito aberto. Legal. E tratando, já que somos todos nós aqui crentes, muitos nós queremos ir para a Europa e evangelizarmos, ou talvez alguns querem ser missionários, pastores, pregadores. Então, eu queria até aproveitar para dizer de que não é só eu vou aprender o idioma para me contextualizar, para me dar melhor, bem com a vizinhança, alugar uma casa, me ajuda profissionalmente, mas principal é para evangelizar. E tratando-se de algum de vocês vão ser um líder de célula, um líder de estudo bíblico, de um pregador, da AME, nós recomendamos então que você realmente saiba muito bem o idioma, que não fique assim, como eu posso dizer, sempre no mesmo nível, mas que venha sempre aprimorar, porque você está falando em público, né, para dezenas de pessoas, vai estar falando com dezenas de pessoas. Então, para esse tipo de pessoa, a gente recomenda que você realmente venha estar no último nível, e sempre aprendendo idiomas, expressões idiomáticas. Isso vai te ajudar muito a compartilhar o idioma realmente no coração, como o Thiago falou, né, no coração do nativo. E mudando um pouco de assunto, mas ainda sobre isso, se vocês, todos nós que estamos querendo ir para a Europa, ou para algum outro país, fora do Brasil, e você vai levar os teus filhos, ou os teus filhos vão crescer nesse país, e os seus filhos vão aprender o idioma nativo, o idioma madre vai acabar sendo o francês, se você estiver na França, ou o inglês, se você estiver em algum país, né? E então, se você quer que o teu filho se expresse melhor, você vai ter que permitir ele falar o idioma. Mas e se você não sabe o idioma? E se você quer falar algumas coisas sérias para o teu filho e o idioma primeiro dele é o inglês ou é o italiano, você só vai conseguir, não falando em português, falando no idioma dele, que é o idioma do coração dele, para tocar o coração dele. Então, mas não é só na questão de evangelismo, nem na questão de pregação, mas na questão familiar também. Nós, como pais, eu não sou pai ainda, mas nós, como pais, pensando nos nossos filhos que nasceram ou estão crescendo nesse país, se você quer tocar o coração dele, você tem que saber bem o idioma, para ouvir ele, entender ele e para você falar para ele no idioma dele. Glauber, Hélio. há um outro benefício que o estudo de um idioma produz quando a gente começa a estudar um idioma, a gente começa a se interessar também pela literatura e pela história do país. Legal. Daquela língua. Então, gera um enriquecimento muito grande na nossa vida. Uhum. É verdade. Queria complementar isso que o Hélio falou, que uma vez um professor meu falou assim, olha, vocês estão aprendendo espanhol, pensem o quanto isso está expandindo a possibilidade de conhecimento para vocês, porque existe muita coisa que foi escrita, produzida em espanhol que não está traduzida para o português, não está traduzida para outro idioma, e vocês agora estão tendo acesso a isso, né? Realmente é uma frase que ficou para mim, assim, para a vida. Todas as vezes que eu penso no novo idioma que eu quero aprender, eu lembro disso, quantidade de conhecimento que eu vou ter acesso. Nossa, e tratando-se de cristianismo, evangélicos, se você sabe o inglês, você vai poder ler muitos livros maravilhosos, né? Seja de comentários bíblicos, como questões na tua área. Eu sou focado em Church Planting Movement, CPM, Church Planting Movement. Eu tenho uns 20 livros só sobre isso. Eu não conheço nenhum em português. Eu não converso com nenhum brasileiro sobre esse tema, porque eu não conheço brasileiro que está no Brasil, que não fala inglês, que conhece sobre movimentos de plantações de igrejas.
Então, tem vários temas que, se você não sabe o inglês, fica complicado. Eu faço diferença. Quando eu conheço um missionário ou um pastor na Europa e ele fala em inglês, eu falo, opa, esse aí já tem tido acesso a umas leituras, uns materiais em inglês que outros não estão tendo. E faz realmente uma diferença um teólogo, um missionário, saber o inglês, especificamente o inglês. A Nilce, em português, né? Nilce Ferri, você que está escrevendo aqui no comentário, Nilce, que faz aula de italiano, compartilha aqui pra gente, por favor, Nilce. Deixar registrado aqui. Buongiorno, Buongiorno. Buongiorno, come Nilce. stai? Merci. Finalmente è arrivato qualcuno qua per parlare in italiano con me. Sì, bellissimo, bellissimo. Miriam, parliamo in italiano, dai. Tentamos parlare. Tentamo. Nível Então, A0. eu fiz 3 anos de italiano, de muita gramática, e encontrei, né, com a AME uma aula muito dinâmica. Nossa, eu estou gostando demais. A Aurora, assim, eu não vejo a hora que chega sexta-feira para eu falar italiano com elas. E então eu estou desenvolvendo a fala agora, né? Esses 3 anos de gramática eu não consegui falar. Então agora eu tenho, acho que 2 meses mais ou menos. Embora eu estive na Itália por um tempo, me virei, né, com o Google Tradutor. Mas agora com a Dulce e a Aurora e as outras irmãs que estão no grupo, eu estou assim, estou fluindo melhor. É muito boa a aula da Aurora, eu recomendo. Mas eu queria só fazer uma observação. Eu tive uma experiência na Itália de português como língua estrangeira para brasileiros. Olha que interessante. Eu conheci uma família de brasileiros que estavam na Suíça há muitos anos e os filhos não falam português. Inclusive, o casal já estava perdendo muito do português, né? E eles viram que eu estava falando português com a minha filha, né, e tal. Então, assim, a dificuldade deles hoje, eles estão procurando, provavelmente já deve ter encontrado, aulas de português tanto para o casal como para os filhos, né? Porque esse casal teve a oportunidade de trabalhar internacionalmente por causa do português, né? Então agora eles estão perdendo. Eu achei bem interessante isso. Aula de português como a língua estrangeira para brasileiros é estranho, né? Mas acontece muito, né? Então a língua madre, eu penso que a gente não pode deixar apagar, esquecer, porque é fundamental, faz parte da nossa essência, né? Faz parte da nossa história. Legal, é verdade. A professora Aurora é muito boa, né, Nilce? Sim, Ela é muito sim, legal. sim. Essa Aurora, ela tá dando aula de italiano particular para minha esposa, que eu converso mais em inglês e português com a minha esposa. Deveria falar mais em italiano com ela. A minha esposa, ela nasceu e cresceu nos Estados Unidos, né? Ela é americana, mas os pais são de El Salvador. Então, dentro da casa dela, e na verdade no bairro aonde ela mora, é só em espanhol mesmo, tudo. Eu falo mais espanhol do que inglês, né, nos Estados Unidos com ela. E então ela sabe, né, o inglês, o espanhol, o português, que aprendeu comigo, mas agora está aprendendo italiano com a Aurora. Ela também está muito feliz Sim, com essas sim. aulas aí com a Aurora. Ela faz aula particular, 4 horas por semana, 1 hora por dia. Sim, sim. Grazie. Prego. Bom, vocês vão falando, eu vou lembrando de alguns pontos importantes que eu deixei aqui de mencionar sobre a AME Idiomas. Primeiro, eu queria falar sobre o nome. AME Idiomas também, além de ser, claro, AME, Aliança Missões na Europa, mas também Amar Idiomas, é o fato de que nós queremos que você que está fazendo o inglês não aprenda só o inglês, mas que você venha se apaixonar por outros idiomas também.
que você venha a fazer outros idiomas também. Eu vou contar um segredinho para vocês. Nós estamos desenvolvendo, operacionalmente falando, uma plataforma da AME Idiomas. Atualmente, as aulas são todas ao vivo, né? Então, mas a gente está fazendo a plataforma onde você vai poder ver de modo mais organizado as aulas de idiomas. Temos vários professores que estão gravando as aulas, então a gente está organizando isso aí para você. Com isso, mais irmãos em Cristo vão ter acesso, porque uma coisa é um valor tendo aula gravada, outra coisa é outro valor tendo aula ao vivo. Então, vai ser mais barato ainda você ter o acesso às aulas gravadas. E nessa plataforma, mesmo você querendo estudar lá o inglês, você vai ter acesso, pelo menos, às primeiras aulas de todos os outros 20 idiomas. Então, mesmo você querendo saber o francês, você vai ter acesso a quase que todo o básico do espanhol, um pouco mais do básico do inglês e as primeiras aulas de todos os outros idiomas. Própria você, na sua curiosidade, você vai para a Romênia, quer aprender lá os primeiros diálogos de romeno, um pouco do alfabeto, vai estar lá em acesso para você. Então, isso mostra esse nosso princípio de que realmente nós queremos que você ame idiomas. E quanto mais idiomas você fala, mais nós sendo cristãos, né, mais o evangelho é pregado, contextualizado, né, para os nativos. Então, só para vocês saberem aí no que nós estamos desenvolvendo também. Uma outra coisa que eu não mencionei para vocês, mas visto que muitos de vocês são alunos nossos, é da questão de descontos. É o programa de desconto do aluno. Programa de indicação de desconto. Pois bem, para cada aluno que você indica, você recebe 10% de desconto na sua mensalidade da aula em turma. Turma, não curso intensivo, não aula particular. Da aula em turma, você recebe 10% de desconto para cada aluno que você indica. Então, você indicou lá 10 alunos, 10 pessoas. Uma se tornou aluno, então para esse aluno que você indicou, você recebe 10% de desconto a partir da sua próxima mensalidade vitalício. Então você sempre vai ter esse desconto, diminuiu aí o valor da sua mensalidade, 10%. Então é legal porque ajuda algumas pessoas, puxa, eu não tenho esse dinheiro para fazer a aula, mas e aí você começando e indicando aí 3, 4, 5 pessoas, já diminui no valor que você consegue pagar. Também tem a questão de que alguns alunos, mesmo tendo indicado, continuam pagando o mesmo valor. Fala, eu não quero porque eu entendo que eu posso pagar esse valor e estou ajudando o missionário. Amém. Glória a Deus por isso. Então fica a critério de você, que você saiba que existe o desconto, dá para diminuir ainda mais o valor da sua mensalidade, indicando, mas também, caso você queira permanecer com o valor que você paga, que você investe, que você oferta, é revertido para os missionários. Então tem gente que não pega esse desconto. Mais alguma questão do que a gente já conversou, dos pontos mencionados anteriormente, ou alguém quer testemunhar, perguntar, compartilhar algo? Cláudia, Sim. esse estudo que você falou, até coloquei no chat a pergunta, do estudo bíblico, ele Ok. acontece uma vez por semana? Como funciona? Tá. Achei, a Delma. Uma vez por semana. É semanal. Do inglês é toda sexta-feira às 17 horas. Do italiano acho que é de quarta. Do espanhol acho que é de quarta também. Uhum. E é aberto para qualquer aluno da AME Idiomas. Então, você lá no grupinho falando, cadê o link do estudo bíblico? Aí a gente acaba compartilhando lá o link do grupinho do estudo bíblico. Eu queria mencionar uma outra questão também, que é sobre... todo esse tempo a gente falou sobre
a AME Idiomas, que é toda uma organização, um sistema aí que a gente tem. E a gente tem, só para vocês saberem também, uma outra escola, digamos, uma outra plataforma que é o núcleo de formação da AME. Até o Thiago pode comentar um pouco sobre isso, que ele também usufrui bastante aí dos cursos, que não tratando-se de idioma, mas sim de cursos sobre missões na Europa, cursos sobre como é a vida na Europa, como se mudar para o país. Então, tem mais de 20 cursos, são uns 22 cursos. Então, se você vai para a França, lá tem o curso Seu Primeiro Ano na França, como é que é a saúde, a educação, o custo de vida, região por região, um mapa, né, e várias questões estruturais, burocráticas também, visto e tal. No curso Seu Primeiro Ano na França, mas tem também Seu Primeiro Ano na Itália, Irlanda, Reino Unido, leste da Europa, e tem um curso A Cultura do País, então a cultura francesa, a cultura italiana, são mais de 30 aulas, onde você vê, né, qual a diferença cultural do norte para o sul do país, qual é as tradições, os dias festivos, os feriados, como são as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, culturalmente falando, como é a família nesse país, a tradição culinária, e assim por diante. É muito legal. E aí, quem faz parte do núcleo de formação da AME, quem é membro dessa plataforma, tem desconto nas aulas em turma da AME Idiomas. Então, até você, que já é aluno, se você for se tornar aluno do núcleo de formação da AME, você vai ter desconto, 30% de desconto nas aulas em turma da AME Idiomas. Tiago, você pode compartilhar um pouco aí dos cursos que você fez, o que te ajudou aí, o núcleo de formação da AME? Sim. Minha esposa fez meu primeiro ano na Espanha, a gente fez também no primeiro ano na França, além dela ter feito aula de espanhol também, com uma professora que tinha sido missionária aqui na Espanha. Os cursos, eles são de verdade, gente. Não é porque o Glauber está aqui, né, ou porque a gente está tentando oversell, né, vender demais o peixe, não, mas ele tem uma base muito boa. E são, assim, coisas que fazem muito sentido para você entender como as pessoas pensam no país para onde você está pensando, orando, né, sobre se mudar, servir. Você entende muito sobre as primeiras coisas que você tem que fazer. Assim, querendo ou não, você pode ser a pessoa mais estruturada do mundo, a mais inteligente, a mais estudada, você vai ter que chegar aqui, você vai ter que comprar móvel, você vai ter que tirar a sua identidade local, você vai ter que fazer um monte de processos que só alguém que passou por esses processos, mesmo no país, pode te explicar. E é muito interessante pensar nisso, assim, claro, um conteúdo teológico você vai ter na sua faculdade teológica, onde você está se desenvolvendo, né? Se você está se desenvolvendo para ser um pastor, um missionário, a missão da qual você vai fazer parte, ou a sua igreja, ela vai te dar todo o suporte, ela vai te enviar, mas provavelmente são vários missionários por várias localidades do mundo. É impossível uma única agência missionária ser especialista em todos os países do mundo. Então, ter a oportunidade de ter aulas com alguém que está naquele país, né, que vai falar sobre aquela cultura. Então, eu lembro, por exemplo, de uma das aulas que eu vi do meu primeiro ano na França, em que o missionário ele tirou uma parte da aula para falar sobre filmes. Falou assim, olha, assistam esses filmes que vai ajudar muito vocês a entenderem como as pessoas pensam, entender as regiões da França. Então, são coisas muito específicas e que, de verdade, quando eu falo com as pessoas, inclusive que vêm de agências americanas para servir aqui na Europa, muitas vezes eles não tiveram acesso a esse tipo de conteúdo preparatório e então é muito bom, de verdade, pelo nível do conteúdo
ele é muito acessível, financeiramente falando, né? E eu não sei como está agora, Glauber, mas eu acho que é enfim, de tempos em tempos você, além de assistir a aula, você ainda conversa, né, Uhum. com o missionário. Então dá até para você tirar alguma dúvida específica, você ainda pode aproveitar para focar num ponto, né, tirar até aprender mais daquele país numa conversa com o próprio missionário que serve no país, né? É verdade. Legal. É, a gente antes tinha só ao vivo as aulas dos cursos de missões na Europa, e era uma aula por semana. Então demorava para a pessoa, que tinha muita gente que tinha pressa ou que já estava no país e levava aí 4 meses, 5 meses para a pessoa ter todo o conteúdo. Aí hoje a gente mudou. Então essas aulas são gravadas, você tendo assinando a plataforma, você já tem acesso aos mais de 20 cursos, são 22 cursos atualmente. Então, se você vai para a França ou já está na França, você quer passar uma semana vendo os cursos, já tem acesso a tudo. E aí, além de todo esse material, que é disponível imediatamente para você, online, nós temos os encontros ao vivo, que nem esse, né? O encontro no Zoom, com os missionários de longa data, com esses professores desses cursos de missões na Europa. Então, nesse caso são quinzenais. Então, além das aulas gravadas, você quinzenalmente pode se encontrar com o professor missionário de longa data para tratar sobre, por exemplo, né, missões na França, não sobre missões em Portugal. Aí cada um tem um dia e horário, né, específico. Sobre a AME Idiomas, eu disse anteriormente, nós temos aí 300 alunos. Sobre o núcleo de formação na AME, nós temos 100, mais de 100, 111, para sermos exatos, 111 irmãos em Cristo brasileiros que estão se preparando com a gente no núcleo de formação da AME. E se você que está nos assistindo tem chamado para a Europa, e gostaria de entender mais esse processo, como é a jornada, eu vou fazer um evento no próximo sábado, no primeiro sábado do próximo mês, que chama-se Chamados para a Europa, e vão ser 3 sessões, 3 aulões no mesmo dia, no sábado, no próximo sábado, às 9 da manhã, 11 da manhã e 3 da tarde, horários de Brasília. E aí, nessas 3 aulas, eu vou mostrar melhor, na primeira aula, para quem tem chamado para a Europa, né? Então, para a pessoa se sintonizar, a realidade da Europa é a primeira aula, a complexidade da Europa, suas dificuldades e suas características, suas bênçãos também. Quando você se manda para a Europa, tem muitas bênçãos, a gente sabe, né? Que um país de primeiro mundo traz, e a gente tem que usufruir isso. Então, eu falo sobre isso na primeira aula. Na segunda aula, a gente conversa ao vivo, eu trago sobre quais são as áreas que você precisa dominar para você ir para a Europa, para você permanecer na Europa e para você servir de modo mais efetivo, servir evangelizando. Então, são 3 pontos aí. Então, eu compartilho quais são todas as áreas para você depois já ter aí o checklist e ir se preparando ao longo desses meses, anos, até você chegar no país. E na terceira e última aula, eu compartilho para você sobre no que nós podemos te ajudar. Eu compartilho quais são as agências missionárias que podem enviar você, quais são as instituições que podem te ajudar, quais são os irmãos em Cristo, prestadores de serviço que podem te ajudar com cidadania italiana, o que nós da AME Idiomas, Núcleo de Formação da AME, podemos te ajudar. Então, eu compartilho tudo isso, os contatos, os grupos que nós temos, e tem sido bênção para quem participa desse evento. Esse evento eu tenho feito uma vez por mês, sempre no primeiro sábado de cada mês. São 3 sessões ao vivo, você tem que estar ao vivo, tudo é ao vivo, não há gravação. Se você não puder estar ao vivo, não se inscreva, mas se você pode estar ao vivo, eu vou passar depois para você no grupo geral de missões na Europa, eu vou te passar o link para você marcar sua presença e entrar no grupinho WhatsApp do evento, Chamados para a Europa, no próximo sábado.
A Maraísa, você quer falar alguma coisa? Acho que você... Não, eu tinha levantado a mão, mas eles me responderam aqui no chat. Ok. Era questão assim, que quem mora aí fora, se eles têm algum interesse em conhecer o idioma português, a Boa cultura, né? pergunta. Eu tinha até anotado aqui nas nossas conversas que eu tinha esquecido de falar sobre isso. Nós, já há tempos, a gente dá aula de português para estrangeiros. Já demos aula de português para americanos, para hispanos, para franceses. Então, sim, nós temos diferentes professores nossos com experiência em dar aula de português para estrangeiros. E também a gente dá aula, dependendo do idioma, que para brasileiro nós conseguimos dar aula de 22 idiomas. Aí, dependendo para hispano ou para americano, nós temos professores que dão aula assim. Então, a gente teve já turma de francês para English speakers, a gente já teve turma de coreano para English speakers, e assim por diante, tá? Mas aí já depende de quais idiomas, quais professores que a gente tem que ter a capacidade para dar aula para isso. Uma observação, gente, a gente tem um professor, ele é um monstro, ele é fantástico. É o Jefferson Chagas, acho que alguns de vocês devem conhecer ele. Ele é nosso professor de chinês, ele é o nosso professor de árabe. 2 idiomas complexos. E ele já deu aula de árabe para os chineses. Ima- Imagina isso. Já é complicado dar aula para o idioma, mas você dá aula desse idioma complexo para os chineses, que é um outro idioma mais complexo. A cabeça dele, assim, é de outro mundo. Então, eu aprendo muito com o Jefferson Chagas. Ele é doutor em missiologia. Atualmente, agora ele mora nos Estados Unidos. Uma igreja aí chamou ele para servir na área de missões aí da igreja local dos Estados Unidos. E ele tá aguardando a gente abrir turma. Ele não vê a hora para a gente abrir uma nova turma de árabe. Então, se você quer aprender árabe ou chinês, é só falar com a gente que a gente vai. A gente tem intenção aí de abrir novas turmas. A Anderson Gonçalves, ou a esposa do Anderson. Sou eu, a Oi. esposa. Na verdade, assim, Glauber, desde que o Anderson conversou com você na França, a gente ficou muito incomodado com a ausência de igrejas lá. Na verdade, ó, tem alguma coisa aí, porque Deus tocou muito no coração do Anderson, tá? E nós, apesar de não sermos missionários, nós temos um carinho muito grande por missões. Não sei qual é o plano de Deus na nossa vida. Mas, assim, uma coisa que eu e o Anderson estamos conversando aqui, eu não sei se você falou, mas a gente queria entender como nasceu a AME e qual é o objetivo e estratégia da AME. Eu não sei se a estratégia é tocar em corações como o nosso para missões, mas está me parecendo. E aí eu queria entender melhor. É que assim, eu estava lá a trabalho, né? E eu já tinha ido antes para a França, mas foi muito bate e volta, não deu para conhecer quase nada. Dessa vez eu fiquei um mês lá, deu para girar bastante por lá e ver bem como é a realidade, né? Aí eu estava dando uma gugada, como é o evangelho, o cristianismo na França. Aí, de repente, aparece o Glauber Destro lá no YouTube explicando. Falei, poxa vida, eu não conhecia a AME, eu não sabia que você estava nesse ministério, né? Então, surgiu a curiosidade como que surgiu isso. Eu sei que não tem a ver com os idiomas, mas... Sim, Isso impactou ele, tá, Glauber? Por vocês serem tão próximos e... Enfim, Deus tem um plano. Amém. Para quem não sabe, eu e o Anderson, a gente era da mesma igreja. Ele tocava bateria, eu gostava de ouvir o Anderson tocar, acabei aprendendo depois, anos depois, bateria. Olha, Anderson, e qual que é o nome da sua esposa, Anderson? Adriana. Adriana. Ok. Anderson, Adriana. Quando eu falei sobre o núcleo de formação da AME, essas mais de 100 pessoas que estudam com a gente, 90% não são missionários nem pastores. A maioria são irmãos em Cristo que Deus está chamando para a Europa. Então, se você tem chamado para a Europa, para levar a família, para tirar a cidadania italiana, para trabalhar, a maioria dos nossos alunos são esses mesmos. A gente está ajudando você
Deus tem algum motivo por trás de tudo isso e a gente quer te ajudar. E aí o núcleo de formação da AME te ajuda muito com isso tudo. Pois é, eu falei sobre a história, quem é a AME Idiomas, depois eu falei do núcleo de formação da AME, mas eu não falei da AME em si, né? Nós temos a AME, Aliança Missões na Europa, uma instituição sem fins lucrativos, com estatuto no Brasil. E a gente até, por força, a gente teve que abrir esse PJ, porque foi crescendo pouco a pouco essas aulas em turmas de idiomas, e aí a gente sentiu, né, burocraticamente falando, financeiramente falando, poxa, precisamos ter um PJ. E aí a gente abriu essa associação sem fins lucrativos, chamada Aliança Missões na Europa, AME. E não é uma agência missionária, porque existem já agências missionárias, umas 6, 7, focadas na Europa, são nossos amigos, a gente não quer ser concorrente, nós amamos eles, então quem quer ser enviado vá para as agências missionárias. Nosso propósito são 2, respondendo às suas questões, é ajudar os missionários em necessidade da Europa, financeiramente, então nós desenvolvemos iniciativas que pode ajudar eles, tem várias iniciativas, oferta missionária do mês, parceiros 100, parceiros 50, onde você vê um missionário específico e oferta R$50 por mês para esse missionário em específico, ou R$100 por mês, entre outras iniciativas. E a AME Idiomas é uma das iniciativas, o núcleo de formação da AME. Então você aprende ajudando os missionários. Então esse é o nosso propósito de ajudar financeiramente os missionários em necessidade de longa data que servem na Europa, período integral. Esse é o nosso critério principal, né? E o segundo propósito da AME é ajudar os irmãos em Cristo que querem ir para a Europa, que tem um chamado de Deus, algum tipo de chamado de Deus, para ir para a Europa por alguma razão. E aí, com isso, a gente tem, então, por isso que a gente tem também, então, as aulas de idiomas e o núcleo de formação da AME. Então, é ajudar os missionários e os irmãos em Cristo que estão querendo ir para a Europa. Esse é o nosso propósito desde 2018. Felipe dos Santos. Olá a todos, eu sou o Felipe de Minas Gerais, né? Eu estudo grego moderno fazem 3 anos, em curso intensivo pela internet. Hoje, no Brasil, o grego antigo é mais popular do que o moderno, né? As universidades todas só ensinam grego antigo, e um grande problema é que é ensinado com pronúncias reconstruídas. Aí gera um obstáculo muito grande entre o grego antigo e o grego moderno, né? Eu queria saber sobre se a demanda assim, da AME para idiomas assim, que não são tão assim populares, que eu diria, sabe? Porque na Grécia a maioria fala inglês também, né? Aí tem essa questão. É digrossia, né? Que existe em vários lugares do mundo. O idioma oficial não é o que o povo fala, tem essa questão dialetal também, né? Até no Chipre mesmo, o grego é diferente do grego da Grécia, né? Felipe, boa pergunta. Estou feliz em poder responder para você. Nós damos aulas de grego bíblico, nós damos aula de grego moderno. O nosso professor é nativo, ele é grego e mora atualmente no Brasil e faz doutorado em teologia, é um missionário. E aí, quem quer fazer aula particular, aula em turma, principalmente aula particular, porque para conseguir turma demora um pouquinho para conseguir, no mesmo período do ano, 4, 5, 6 pessoas que querem aprender o grego moderno ou bíblico. Então, esses idiomas mais complicados a gente consegue mais abrir aula em turma do que aula particular do que aula em turma. Mas sim, nós temos aí o professor que é nativo. Essa é uma questão aí para responder a tua pergunta. Outra questão é com relação, por exemplo, russo e ucraniano são idiomas parecidos. A gente tem aula de russo e ucraniano, e no A1 e A2 todo mundo estuda junto. Depois, quando chega no intermediário, aí a gente vê nós temos uma professora ucraniana, que aí o aluno acaba focando no ucraniano mesmo. E aí eles continuam com o nosso professor de russo, que tem experiência com o russo mesmo. Nosso professor de russo é o Léo Puz, que também dá aula de inglês. Ele também fala italiano e fala espanhol.
tá terminando o mestrado em Nova York, serviu 7 anos na Rússia, abriu 22 escolinhas de futebol na Rússia e sabe muito de russo, é professor dos nossos cursos de missões na Rússia, no núcleo de formação da AME. Então, com relação a ucraniano e russo, tem essa diversificação também, Felipe, e tem também esse mesmo sistema com relação a croata, sérvio e bósnio. São 3 idiomas que tá todo mundo estudando na mesma turma, e próprio por ser 3 idiomas, a gente conseguiu juntar numa turma só. E aí, depois, quando chegar no intermediário, a gente vai diversificar. Com relação ao espanhol, a gente não tem uma diferenciação, não. Vou aprender o espanhol da Espanha, vou aprender o espanhol mais tradicional, né, hispano, a gente não tem ainda, não. Essa procura, essa demanda, não, é mais o espanhol clássico mesmo, que a gente aprende, que a gente ensina. Mais alguma coisa, Felipe? Você levantou de novo a mão? Ou... Não, ok. Tá bem explicado. Ok. Mais alguém tem alguma questão, algum testemunho, comentário? Estamos chegando nos nossos finalmentes. Então, vamos começar a chegar aqui nas considerações finais. Eu estou lendo aqui o chat. Qual país eu moro? Boa pergunta. Eu e a minha esposa residimos desde outubro de 2022 na Itália, norte da Itália, região Vêneto, província Rovigo. E então a gente tem a nossa casinha em Rovigo, mas eu estou em processo da cidadania americana, que após 6 anos já estamos nos finalmente, e aí chegou a carta para eu fazer a entrevista, e aí a gente teve que sair, nesse ano de 2023, sair da Itália e vir para os Estados Unidos. Agora, hoje eu estou nos Estados Unidos, e fiz a entrevista, passei, e estou esperando chegar uma carta para fazer o juramento, cantar o hino nacional, e aí, após isso aí, eu já no mesmo dia solicito o passaporte. Então, eu espero no final desse mês, no mês de agosto, setembro, já conseguir uma passagem baratinha e voltar para Itália. Então, nós moramos na Itália, mas agora, nesse instante, eu estou nos Estados Unidos, concluindo aí a minha cidadania americana. Eu vou ter 4 cidadanias. 4 cidadanias. Eu tenho a brasileira, a italiana, passaporte italiano, vou ter agora a americana, e eu tenho uma outra cidadania, que essa eu tenho desde antes de ter nascido, que é a celestial. Desde antes da criação do mundo já estava lá a minha cidadania celestial. Então são 4, né? God bless America. Mais alguma questão, gente? Alguma pergunta aí sobre os idiomas, sobre missões na Europa? Bom, Tiago Kripa, você pode, por gentileza, fazer a sua consideração final? Dar uma palavra aí para os irmãos? Acho que como professor, eu queria dizer que é sempre um privilégio, é sempre muito legal fazer parte disso. A Elisandra é parte da minha turma de inglês e a gente se diverte muito. A gente dá muita risada, mesmo sendo meia-noite. Eu consigo dar muita risada aqui com eles. É muito gostoso e é muito gostoso ver a evolução dos alunos, né? Acho que isso é uma coisa muito gratificante como professor também. Como missionário, é muito legal. Na verdade, eu conheço o Glauber desde os primeiros vídeos, talvez, do YouTube. E ele foi muito importante na nossa caminhada até a gente chegar aqui na Europa também, do nosso chamado para a Europa. E ver uma organização se movimentando
para apoiar missionários na Europa, também é uma coisa muito importante. É muito relevante. A gente sabe dos custos, das dificuldades que o missionário brasileiro enfrenta muitas vezes para chegar e permanecer na Europa. Então, como alunos, seja do núcleo de formação, seja do núcleo de idiomas, saibam que vocês estão aprendendo, se desenvolvendo, mas também contribuindo muito em outra esfera, né? Além da esfera educacional, em toda a esfera espiritual, vocês também estão tendo um impacto muito grande em pessoas que talvez vocês nunca vão poder conhecer pessoalmente aqui, né? Mas a gente tem certeza que no céu isso vai ser claro para todos vocês. Então, é isso. Agradecer por quem faz parte dos cursos de inglês, de formação, e encorajar a seguir em frente. Às vezes é difícil, né? Todo mundo que já estudou sabe que às vezes cansa, mas os frutos vêm lá na frente, e também vocês saberem que vocês têm sido bênção para muitas, muitas pessoas através da participação de vocês na AME como alunos. Amém. Legal, é verdade. Glória a Deus por tudo isso. Eu também queria terminar aqui esse nosso Encontrão Babel, falando um pouco sobre a necessidade, a grande necessidade, até poderia dizer até urgência missionária na Europa. 740 milhões de habitantes, menos de 2% da Europa, como num todo, são evangélicos praticantes, que frequentam a igreja semanalmente, que oram todos os dias, menos de 2%. Então, há muito do que se fazer nesse continente europeu. Precisamos pregar o evangelho a toda criatura, a todos os continentes, na África, na Ásia, mas também na Europa. Então, espero que você possa levar essa mensagem para a sua célula, para a sua família, para a sua igreja local, de que, sim, vamos continuar abençoando, indo, orando pelos missionários que estão na América Latina, na África, mas também na Europa, por favor, porque muita igreja tem focado em muitos continentes, mas não a Europa. Espero que você, como pessoalmente ou familiarmente, célula e na igreja, todos esses âmbitos, venham de alguma forma se envolver com missões na Europa. A necessidade, tratando-se de nós brasileiros, é muito grande na necessidade financeira para os missionários se manterem no campo. Eu só conheço uma agência missionária que paga o salário. Todas as outras não pagam salário. O missionário tem que conseguir mantenedores. Eu conheço a JMM, Junta de Missões Mundiais Batista, eles sim pagam um salário que vira e mexe acaba diminuindo até o salário do missionário, mas pelo menos paga. Mas todas as outras agências não pagam, eu acho, né? Então a maioria dos missionários tem problema, principalmente a médio prazo, longo prazo. Imagina, você, depois de passar o período de choque cultural, de se contextualizar, quando você está já depois de 2, 3 anos, você já está mais no esquema para começar a estar ativo na linha de frente, para liderar, para pastorear, aí já os teus mantenedores dão para trás, já param de te apoiar, né? Então é complicado. Então todos nós, a gente precisa mesmo, assim, vocês estão agora claro para vocês que nós da AME estamos focados nisso, mas eu quero muito que você, por conta própria, esteja focado e conscientize a sua igreja local quanto a essa necessidade de ajudar, pelo menos, os missionários que estão em necessidade. Eu conheço vários, todo mês vem missionário falar com a gente, né? Puxa, quebrou o carro, tá parado porque não tem dinheiro, então a gente não tá indo fazer a célula aqui, a célula lá. Todo mês tem essas questões, né? Visto, missionário que volta porque não teve dinheiro para fazer o visto para toda a família, entre outras questões. Então, né, nos grupos do WhatsApp, nas conexões que você está fazendo, preocupe-se com esses missionários que estão no campo, ver quais são as necessidades dele, procura compartilhar nas suas células, na igreja, fazer uma vaquinha e ajudando aí mensalmente, de preferência algo mensal, automático, ajuda muito mais o missionário para organizar suas finanças e tal.
Ou, se você quiser, procure a gente, que a gente tem aí nossos mecanismos para você ajudar financeiramente um missionário. Além de estudar com a gente, onde você aprende estudando, aprende idiomas ajudando o missionário. Eu quero agradecer a vocês que já estudam com a gente, que graças a vocês, aí mais de 20, 25 missionários, dependendo do mês, é mais, entre 25 a 30 missionários que a gente tem ajudado mês a mês, graças a vocês, alunos do Núcleo de Formação da AME ou da AME Idiomas. Glória a Deus por tudo isso. E se você tem alguma dúvida, você que está nos assistindo, seja ao vivo ou essa gravação, quer saber alguma questão, quer estudar com a gente, entre em contato com a gente. Se você entrar em contato comigo em particular, eu não prometo que eu vou te responder no mesmo dia. Tem bastante gente ainda para eu responder. Tanto é que a gente tem uma equipe de missionários que faz o comercial, que atende, tem todo o conhecimento para ver quem quer, qual idioma, quanto tempo qual é o nível, qual a duração, se a tua esposa quer estudar, quanto tem de desconto, se o teu filho quer estudar, qual é o desconto. Eles sabem todo, tem conhecimento de tudo isso. Então tem um link, eu vou compartilhar no grupo. Tudo que eu estou falando, vou compartilhar agora, quando acabar aqui, no grupo geral de missões na Europa. Se você faz parte do grupo Missões em Portugal, específico para o país, eu não vou compartilhar lá, vou compartilhar no grupo geral de missões na Europa. Essas questões, aí tem um link que você preenche o formulário e aí alguém de nós vai entrar em contato com você para ver qual turma, qual idioma você quer aprender, tá bom? Mas se quiser me escrever, pode me escrever em particular também, só não vou responder talvez no mesmo dia. O próximo evento que pelo menos eu vou fazer é no próximo sábado. Se você nunca participou do evento Chamados para a Europa, vem participar, que vai ser bênção também. Você vai conhecer dezenas de irmãos em Cristo que têm mais do que nós aqui, porque eu não sei se você quer aprender o idioma, mas talvez você não quer ir para a Europa. Mas lá naquele evento são dezenas de irmãos que têm a mesma visão, o mesmo chamado. Então o bate-papo é diferente. Não é sobre idioma, é mais sobre Europa mesmo. E é bem legal. Então eu recomendo você a se inscrever para esse evento aí, Chamados para a Europa, dia 5 de agosto, primeiro sábado do mês, mas todo primeiro sábado de cada mês a gente faz esse evento, são 3 sessões, 3 aulões no mesmo dia. A Maraísa tá falando, o evento é ótimo, a Maraísa já participou. Amém. Então é isso. Bom, eu quero com certeza terminar com uma oração. Foi dito aqui sobre a importância da intercessão. A gente fala bastante sobre isso no Núcleo de Formação da AME. E realmente é muito importante. Praticamente todo o grande avivamento, o que precedeu esse movimento de evangelismo discipulado, foi um movimento de intercessão. Então é muito importante realmente a gente começar. Se você quer um avivamento, antes de pensar no avivamento, vamos pensar só na intercessão mesmo, juntando as igrejas de uma mesma região para orarem junto, de alguma forma, constantemente. Então, a gente realmente precisa fazer a nossa parte aí de orar. Então, vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos, nossas orações a Deus agora. Podemos orar agora para o nosso Senhor estar abençoando ao campo missionário europeu. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós agradecemos por esse evento, Encontrão Babel, que mais uma vez deu tudo certo e foi bênção, tem sido bênção. Que o teu nome seja glorificado, exaltado em tudo isso. Venha estar com o teu Espírito Santo tocando os nossos corações, para que a gente venha estar cada vez mais cumprindo o nosso chamado na terra, seja no Brasil, no sul do Brasil, no norte do Brasil, seja na Europa, aonde for, que a gente venha cumprir o seu chamado, que a gente venha fazer a nossa parte de pregar o evangelho a toda criatura, diretamente ou indiretamente, orando, contribuindo, em todas as formas que a gente venha estar fazendo a nossa parte, em nome de Jesus. Nós oramos pelos vários missionários que estão com a mão no arado e precisam de ajuda. Abençoa eles, abençoa a família deles, toque no coração de irmãos em Cristo, da igreja brasileira, para levantar recursos
para levantar as necessidades que eles precisam, Deus, em nome de Jesus. É isso que nós oramos, te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Cláudio. Foi um prazer. Obrigado, Uma amém. benção. É isso, gente. A gente se fala então nos nossos grupinhos do WhatsApp agora. Um abraço para todo mundo. Deus abençoe vocês. Amém. Bom sábado para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Aleluia.